Sabemos que a população humana vem crescendo bastante ao longo dos anos. Segundo a ONU, a população mundial em 1960 era de 3 bilhões de pessoas. Atualmente, há cerca de 8 bilhões e a projeção é que em 2050 o mundo atinja 9,7 bilhões de pessoas. Este crescimento se dá por causa das melhorias e inovações na saúde, aumento de qualidade de vida e vários outros fatores que influenciam no crescimento da população. Mesmo tendo uma taxa de crescimento que vem diminuindo ao longo dos tempos, a população continua crescendo. Consequentemente, cresce a demanda por recursos que a população consome, sendo um deles os produtos agrícolas, trazendo consequências que podem não ser positivas para o meio ambiente em que vivemos. As consequências ocasionadas pela superpopulação humana são devastadoras para o nosso planeta, impactando não apenas a própria vida humana, mas também as demais formas de vida existentes, alterando assim o equilíbrio ecológico. Entre essas consequências, podemos destacar a pressão que esse excesso de pessoas exerce sobre os recursos naturais, sobretudo nas florestas e corpos d'água, pois a principal atividade relacionada a estes dois recursos anteriores é a agricultura. A alta demanda por alimentos, que surge em função deste aumento populacional, contribui de maneira a degradar o meio ambiente, já que para produzir mais alimentos é necessário reservar uma gigantesca área de produção, a qual inclui processos de desmatamento, que por sua vez levam ao esgotamento do solo e aos processos de desertificação. O aumento da produção de carne para suprir essa crescente demanda, por exemplo, representa muito bem o que foi dito anteriormente, pois para a prática da pecuária é necessário reservar gigantescas áreas que se destinam à produção de alimentos para o gado, como o milho e a soja. Essas duas culturas são altamente requisitadas no mercado internacional e classificam-se como monoculturas. As monoculturas são o cultivo de um único tipo de produto em uma área específica, que acaba por acarretar problemas ao solo, como seu esgotamento pelo consumo excessivo de nutrientes e a contaminação do solo e corpos d'água pelo uso em excesso dos agroquímicos. Ademais, podemos citar problemas que afetam outras áreas, como a área social, no qual há o aumento do número de desempregados e o consequente aumento da fome, já que a riqueza mundial não é distribuída de maneira uniforme. Outro fator que surge com esse incremento populacional é a ocorrência de epidemias, pois em um mundo globalizado como o nosso, o contato entre as diversas partes do globo se dá de maneira mais fácil, contribuindo mais facilmente para a propagação de alguma enfermidade. Conforme a população mundial cresce, aumenta também a necessidade pela produção de comida. Por outro lado, nos primórdios da humanidade, a alimentação advinha da coleta de frutas e raízes e da caça de animais, onde em um ciclo natural o meio ambiente não era modificado. Todavia, com o advento da agricultura e a domesticação de animais há 12 mil anos atrás, marcou-se o início da produção de alimentos. Com o progresso da humanidade, o homem foi criando novas formas de manejar a lavoura e suas criações, com o intuito de aumentar a produção e suprir a necessidade por alimento das populações cada vez mais concentradas na cidade. Atrelado a isso, ocorre o início da era industrial no final do século XVIII, juntando cada vez mais as pessoas nos centros urbanos e fazendo com que a população no geral não dependesse mais de recursos advindos da natureza. Isso deu início à agropecuária em escala industrial, onde o uso de agroquímico, criação de plantas geneticamente modificadas e a utilização de hormônios nos animais foram necessárias para a alavancagem desse setor, vista a demanda cada vez maior por alimentos. Como nem tudo são flores, vieram as consequências ambientais dos métodos utilizados para essa intensificação agropecuária, como o aumento da emissão de CO2, perda de habitat da fauna, mortandade de animais por intoxicação por agroquímicos e entre outros. Atualmente, algumas das possíveis soluções que podemos adotar para enfrentar os desafios da demanda de produção de alimentos de uma maneira sustentável são a agroecologia e os sistemas agroflorestais. A agroecologia combina práticas agrícolas tradicionais com princípios ecológicos
integrando o cultivo de alimentos e a preservação ambiental. Já os sistemas agroflorestais, por sua vez, também são uma boa alternativa, uma vez que eles consistem na combinação de culturas agrícolas com árvores e plantas nativas, criando assim um sistema mais diverso e equilibrado, melhorando a produtividade, conservação do solo, a biodiversidade e ajudando a capturar carbono, o que por sua vez contribui para o combate a mudanças climáticas. Além de promover a produção de alimentos mais saudáveis, esses sistemas reduzem a necessidade de insumos externos, como agroquímicos e fertilizantes, e tornam as propriedades agrícolas mais resilientes a possíveis crises ambientais. Assim sendo, portanto, uma possível resposta eficaz para aumentar a produção de alimentos sem prejudicar os ecossistemas. Infelizmente, mesmo com diversas soluções sendo apontadas por inúmeras pessoas para a resolução deste problema, o futuro da humanidade não parece ser muito otimista. Atualmente, práticas que se vendem como ecológicas e sustentáveis costumam resultar em um considerável aumento nos preços dos produtos finais, já que em sua produção foi empregado mais dinheiro do que teria sido empregado se tivessem sido produzidos do seu modo tradicional, um modo dito não ecológico. Estão os bilhões de seres humanos realmente dispostos a terem suas rendas bastante reduzidas em nome do bem-estar do planeta? Além do mais, as formas sustentáveis de produção de alimento de origem agrícola, como a conhecida agricultura sintrópica, têm realmente a capacidade produtiva necessária para alimentar toda a humanidade? São de fato efetivas? Muito se critica a tradicional forma de produção de alimentos, com seus métodos e produtos químicos que focam em produtividade apenas, mas não em preservação. Mas a verdade é que todos nós estamos refém da necessidade desses métodos e produtos químicos, pois, sem esta produtividade, muitos de nós não teriam o que comer.